fazendo em seguida. Boa noite a todos, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula de propriedade industrial. Inicialmente eu quero compartilhar com vocês as notas do grau A, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês as notas do grau A. Então, deixa eu colocar aqui o arquivo, tá? Deixa eu diminuir um pouco o zoom, aí onde todos vão poder ver o seu nome, tá? Mesmo assim não deu para todos verem. Agora deu, não sei se estão conseguindo ver aí. Aqui, nome dos 29, tá? Então tá aqui. Aqui as notas de vocês, né? Então deem uma olhadinha aí e eu vou disponibilizar esse arquivo lá no Moodle para vocês, tá, pessoal? Eu vou colocar ele lá no Moodle para vocês, esse arquivo aqui, para vocês terem o acesso. Deixa eu fazer um comentário geral aqui em torno das resenhas de vocês. Alguns entenderam um pouco melhor, outros um pouco menos melhor qual era o intuito da resenha e como fazer, tá? Mas todos vocês fizeram uma boa descrição do artigo, né? Como se fosse um resumo do artigo, mas uma resenha crítica a gente busca que vocês vão um pouquinho além, tá? Não, uma resenha crítica não é a opinião pessoal de vocês sobre o artigo. Por exemplo, o autor escreveu de uma maneira que ficou ruim de ler, usou muitos termos técnicos, tudo bem, vocês até podem colocar isso, mas não só isso, né? O que eu esperava é que vocês fossem atrás de outros trabalhos, outras literaturas, a lei de propriedade industrial, para embasar melhor, tá? Então, quem foi um pouquinho além aí ganhou uma nota um pouquinho superior, tá? E quem fez o básico, colocou basicamente opiniões pessoais com pouco link no que a gente viu na aula e ficou um pouquinho a desejar. E tem 3 colegas que não entregaram, tá? Que são esses em amarelo. Não sei se algum dos 3 está aqui, Bárbara, ou Felipe, ou Leonardo. Se quiser se manifestar aí, ou se estiverem vendo pelo YouTube depois, entrem em contato, tá? Para a gente ver como vai fazer a recuperação aí desse trabalho, ou se realmente não vão mais seguir com a gente aí. Pessoal, dúvidas? Eu vou pedir que vocês me encaminhem um e-mail, então, tá? Com um e-mail de vocês, para que eu possa responder em cima, enviando o arquivo da resenha de vocês. Todas as resenhas receberam comentários, tá? Por que que tá recebendo aquela nota, por que que não outra nota maior, enfim, tá? Todos os trabalhos que vocês entregaram estão comentados lá, tá? Para vocês saberem o que eventualmente erraram, tá? Que mais de assuntos gerais? De assuntos gerais nós temos aqui também, ó. Eu vou compartilhar com vocês. Eu abri tarefa, bem como disponibilizei artigos para o grau B, para a resenha do grau B, tá? Então, no grau B, a gente vai ver desenho industrial e patentes. A aula passada a gente viu desenho industrial, né? E a aula de hoje e a aula que vem nós vamos ver patentes, tá? Então, por isso que esses são os assuntos dos artigos que eu estou trazendo para vocês trabalharem. Tem aqui as instruções para elaboração, que são muito parecidas com a do grau A. Eu não sei se vocês estão vendo aí que eu estou compartilhando, acredito que estejam, né? Sim. Então, aqui, ó, a instrução para a resenha crítica do grau B, tá? Ela é bastante semelhante do grau A,
com exceção do prazo, tá, pessoal? No grau A, como eu falei para vocês, se vocês passassem do prazo, eu aceitaria ainda trabalhos, ainda inclusive estou aceitando, só que vai ter uma boa penalidade, vai receber apenas 60% da nota. No grau B, não, pessoal, porque no grau B a gente não tem tempo hábil para isso, tá? Então, no grau B, trabalho que não for entregue até o dia 30 de setembro, às 19h30, não vai mais ser aceito. É zero. Tá, pessoal? Entregou depois do dia 30 de setembro, infelizmente é zero. Tá? Então, os critérios de avaliação são os mesmos, critérios para elaboração da resenha são os mesmos. Então, pessoal, voltando aqui à resenha de vocês, não é simplesmente para colocar a opinião sobre o artigo que vocês leram, tampouco apenas fazer o resumo. É para sim fazer uma crítica baseada em outras literaturas, outros trabalhos, na lei, o que pegou no site do INPI, algo assim, para ir um pouquinho além, tá? Trabalhos que forem feitos em grupo não é para fazer de maneira individual e só para entregar um trabalho só. Então, o Gustavo achou isso do artigo, aí o fulano achou aquilo, o fulano achou aquilo. Então, ele acaba que não fica um trabalho em grupo, e sim um trabalho individual, uma coxa de retalhos, digamos assim, né? Não tem uma fluidez na leitura, etc, etc. Então, acho que é importante aí vocês darem uma olhadinha nesse trabalho, me mandem e-mail para eu responder em cima dele e poder fazer, e vocês poderem fazer as correções necessárias. Aí eu tenho e-mail de boa parte de vocês, então os que eu tenho e-mail eu já vou mandar, e os que não receberem o trabalho, me mandem e-mail. Quem fez em grupo, compartilha. Tá, pessoal? Dúvidas até aqui? Não? Então eu vou deixar o trabalho. Eu já recebi 2 aqui, da Carolina e do Eduardo, tá? Eu vou deixar o trabalho, eu vou deixar o arquivo com as notas no Moodle, tá? Eu vi que entrou mais gente enquanto eu fui falando. Alguém se opõe de eu deixar as notas abertas no Moodle? Imagino que não, né? Deixa eu compartilhar de novo aí para quem não estava no início, tá? Essas são, então, as notas de vocês do grau A e o quanto ela representa da média final. Evidente, a média final aqui é barbada, né? Um mais o outro sobre 2, tá? Então, se alguém quiser olhar aí, aqui estão os nomes e as Tá, tô olhando. Eu não vou levar nada, eu só tô olhando. Qual é o seu nome? Keila. Keila, que parte que eu não quero levar nada, você não... Tá? Pessoal, sendo assim, se não tiver mais perguntas ou dúvidas sobre isso, a gente vai começar hoje o assunto patentes, tá? Vamos lá, então, patentes industriais, tá? Vamos compartilhar aqui com vocês. Vocês têm aí no Moodle, né? Eu coloquei alguns materiais no Moodle que a gente vai dar uma passadinha neles aí, tá? Então, modelos de utilidade e patentes de invenção, tá? Modelo de utilidades e patentes. Recapitulando, tá? Modelos de utilidade e patente de invenção são parte do sistema de propriedade intelectual, tá? O sistema de propriedade intelectual é um ramo do direito que protege bens imateriais. A gente viu, né, que o assunto da nossa disciplina, propriedade industrial, ela é uma parte de um assunto maior chamado propriedade intelectual. Então, na primeira área, a gente viu esses 2 assuntos aqui de forma sucinta e rápida, por não ser o foco principal da nossa disciplina. Depois nós passamos à propriedade industrial propriamente dita, né? O sistema de propriedade industrial é regido pela Lei 9279 de 1996. Vocês têm aqui acesso à lei, tá? A gente viu lá no grau A
marcas e indicações geográficas, e agora no grau B, desenho industrial, que nós vimos na aula passada, e na aula de hoje e na próxima aula veremos patentes de invenção e modelo de utilidade. E na última aula a gente vai fazer uma síntese, um apanhado geral, se faltar alguma coisinha de patentes, a gente vê na última aula, na aula 9, tá? Se faltar alguma coisinha, a gente vê na aula 9 de patentes e faz um apanhado geral aí, e aí eu explico para vocês como vai ser a prova do grau C, para aqueles que eventualmente ficarem no grau C, tá? Alguém fez alguma pergunta? Não? Então, pessoal, eu deixei um link aqui, eu estou deixando direto com vocês aqui, um link do site do INPI, da página que a gente vem trabalhando, né? Então, aqui, ó, deixa eu compartilhar com vocês, lá no site do INPI, a gente tem isso aqui, ó. Patentes, marcas, desenhos industriais, indicação geográfica e programas de computador. Então, patentes. Vamos tentar entrar aqui para vocês verem como funciona lá. Estou sempre deixando. Então, aqui na aba patentes, tem diversos materiais, tá, pessoal? Então, os materiais que a gente utilizar agora em aula aqui, o que eu vou falar agora em aula de maneira reduzida, vocês têm tudo aqui dentro do site do INPI, tá? Sistema de e-patentes eletrônicas, custos, parte judicial, dúvidas, guia básica para pedido de patente, tá? Conteúdos aqui, tá? Materiais de consulta e apoio, legislação, trâmites, tudo vocês têm aqui, tá? Relatórios gerenciais, tá? Então, é algo que se precisar, vale a pena investir um tempo aí no site do INPI, tá, pessoal? Então, tem bastante coisa ali, tá? No site. Então, definições, o que é uma patente, né? O INPI define patente como a fonte formal de informação por meio da qual a gente pode proteger e ter acesso a dados técnicos e jurídicos de invenções que, em alguns casos, não estão disponíveis em livros nem em artigos técnicos, tá? A gente vai ver depois que em boa parte das patentes não são divulgadas em artigos ou livros. Então, grande parte da informação das patentes, elas são protegidas apenas pela carta patente, tá? O cara faz a patente e resolve não escrever artigos sobre isso, não dá maiores informações, tá? Outras fontes aqui, algumas fontes básicas que a gente vem utilizando, traz algumas outras definições, tá? Patente é um título de propriedade temporário que o Estado concede, então o Estado te dá esse direito, né? Te dá esse título de propriedade ao titular da propriedade, né? A pessoa, exclusividade de exploração de uma tecnologia. Então, quando o Estado concede essa benesse, esse título, ele está dando uma exclusividade de exploração da tecnologia, garantindo a essa pessoa, né, o direito de impedir terceiros de reproduzir, usar ou colocar à venda ou vender um produto objeto de sua patente, a não ser que ele pague royalties, né? Tá? Então, o direito de exploração, venda, comercialização de tecnologia, de produtos, processos oriundos dessa patente é única e exclusivamente do titular, tá? O INPI permite o registro de dois tipos de patente, que é a patente de invenção, ou seja, um invento que seja novo, inventivo, que pode ser reproduzido em escala industrial, porém novo. Ou o segundo modelo, que é uma patente de modelo de utilidade, que a gente chama. É uma melhoria funcional, inventiva de algum objeto no seu uso e na sua fabricação. Então, o cara mudou lá um layout de alguma coisa, colocou alguma coisinha a mais em um determinado objeto ou em um determinado processo, é um modelo de utilidade, não é uma invenção. Tá? Para a concessão de uma carta patente, é necessário que se leve o conhecimento a público todos os pontos necessários do invento, essenciais, né, desse invento, e após o término da vigência, o invento cairá no que se chama de domínio público, tá?
e pode ser aproveitado por toda a sociedade. Aproveitado aqui entenda-se explorado, porque aproveitado ele pode ser desde que o inventor da patente gere riquezas, produtos ou processos por parte dessa patente, né? Então, não significa que a sociedade não vai poder aproveitar ou usufruir aquela patente, né? Porém, só quem vai poder explorar aquilo de modo comercial é o inventor. Tem algo aí muito em voga que a gente está vendo em dias atuais, que é a corrida para tal da vacina, né, pessoal? A corrida para tal da vacina nada mais é do que uma corrida para ver quem consegue ter um medicamento, algo assim, para poder patentear. É evidente que eu acredito que nós vamos ter mais do que uma vacina, aí nós vamos ter pelo menos umas 5 vacinas à disposição num intervalo aí de 6 meses a um ano, tá? É o que eu acredito. E evidentemente todas elas vão ser patenteadas, tá? Porque não vai ter uma patente geral ampla vacina contra a COVID-19. Ah, não, vai ser uma vacina contra a Covid-19 baseado em tal princípio, etc, etc, etc. Tá, pessoal? Então, parte de farmacêuticos e biotecnologia, hoje em dia é o grande responsável pelo maior número de patentes aí no Brasil e no mundo, tá? Então, o prazo de vigência de uma patente, via de regra, é 20 anos para patente de invenção e 15 anos para modelo de utilidade, tá? Então, um exemplo de patente de invenção é a lâmpada, tá? Foi inventada por Thomas Edison em 1879, tá? Então, ele ganhou essa patente. E uh, um exemplo de uma patente de modelo de utilidade é aqui uma torradeira, que funciona da mesma maneira, conhecida por todos, mas ganhou uma melhoria funcional, no qual o cara consegue enxergar se o pão está pouco torrado, muito torrado, etc. Tá? Então, isso aqui, evitando assim que o pão queime. Então, chega aqui no ponto que ele quer. Tá? Então, o cara não inventou a torradeira. Ele não fez nenhuma invenção, ele só adaptou uma utilidade à torradeira. Ele, olha, botou o corpo dela, né, parte do corpo dela transparente, de modo que tu consiga enxergar lá o pão, tá? Então, o INPI concede esses dois tipos de patente, patente de invenção e modelo de utilidade, tá? Eu vou fazer uma pausa aqui para mostrar uma outra coisa para vocês aqui, tá? Que eu postei, deixa eu ver se eu postei lá no Moodle mesmo. Acredito que sim, sim. Que ó, pessoal, tá lá no Moodle, então, onde tem essas definições aqui, além de muitas outras, né? Então tem aqui, ó, manual do INPI, tá? Manual para o depositante de patentes. Então aqui a gente tem todo um arrazoado sobre tipos de patentes, pagamentos, como fazer o pagamento, sistema de pagamentos, alguns conceitos, tá? Legislações vigentes, listagens, etc, etc, etc. Ó. Conceitos básicos, o que é uma patente, o que pode ser patenteado no Brasil, características fundamentais das patentes, território de validade. Tudo a gente vai ver aqui na aula de maneira sucinta, porém vocês não ficarão sem uma informação detalhada, tá? A informação detalhada está aqui, vocês têm acesso lá ao INPI, ó, patente de invenção 20 anos, modelo de utilidade 15 anos. Vocês têm acesso a esse material aqui lá no, no site do INPI, porém eu deixo aqui para vocês também, para eles poupar esse trabalho aqui, né? Até para vocês poderem ter uma fonte de dados melhor aí, para vocês poderem elaborar a resenha crítica de vocês aí com base nesse material, tá? Então aqui tem tudo o que
precisam para a patente aqui, tá? Para dados da patente. E coisas que a gente vai ver na próxima aula, mas eu também já coloco aqui para vocês, é o manual do usuário do módulo de peticionamento eletrônico, tá? Na próxima aula a gente vai ver como eu vou requerer uma patente, que documentos são necessários, a gente vai ver algo assim também na aula de hoje um pouco, mas mais detalhado na aula que vem, tá? Porém, eu já deixo aqui com vocês o passo a passo, ó, do que preciso fazer para entrar com peticionamento eletrônico de uma patente, tá? Então, aqui mostra onde tu deve ir no site, documentos que devem ser depositados, etc. Esse manual eu já deixei lá do desenho industrial e indicações de origem para vocês, né? Então, deixando também o de patentes aí para vocês darem uma olhada e terem uma fonte maior de informações aí. Tá, pessoal? Dúvidas até aqui? Podemos seguir o barco? Seguir o baile? Vamos lá, então. Então, o INPI, deixa eu colocar isso aqui para cá, para não atrapalhar muito. Então, o INPI tem esses dois tipos, patente de invenção e patente de modelo de utilidade. Porém, existem outras qualificações, outros tipos, né? Qualificações ou tipos de patentes que vocês vão encontrar em literatura, tá? Então, quanto ao objeto que está sendo patenteado, o objeto não é um objeto físico necessariamente, mas é o objeto no sentido do direito, né? O direito, quando fala, o objeto é o assunto ao que se trata, tá? Então, aqui, quando a gente está falando do objeto, é ao que se trata essa patente, tá? Então, uma patente de processo é quando a tecnologia consiste na utilização de certos meios para alcançar um resultado técnico através da ação sobre a natureza, tem-se, no caso, uma patente de processo, tá? A patente de processo dá a exclusividade do uso de meios protegidos na produção do resultado assinalado, mas não dá necessariamente a exclusividade sobre o resultado, desde que ele possa ser gerado por um outro processo. Tá? Deixa eu ver se tem aqui algum exemplo, não tem, mas a gente pode citar algum, por exemplo, fabricar gelo, né? Eu posso fabricar gelo botando ele dentro da minha geladeira ou posso inventar um outro processo de criogenia, enfim, um outro processo que eu consiga congelar a água. E se eu patentear, o que ele está querendo dizer? Olha, se eu inventar um processo diferente para congelar a água, que não usando a geladeira, ou enfim, ninguém vai poder fazer gelo com aquele meu processo. Mas isso não significa que só eu vou poder fabricar gelo no mundo. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá? Então, ele me dá direito ao processo. Por exemplo, vou fazer um processo de usinagem completamente novo. Fazer sei lá, imaginar aí uma usinagem a laser. Tem corte a laser, né? Vamos fazer uma usinagem a laser, então. Tá? Então, a usinagem a laser vai ser do Gustavo. Patenteei, via, funciona e tenho ganho com isso. Usinagem a laser é minha. Isso não significa que só eu vou poder fazer usinagem no mundo. As usinagens tradicionais, utilizando ferramentas, ainda vão continuar existindo, mas a usinagem a laser é minha. Tá, pessoal? Então, é isso que está querendo dizer aqui, ó. Então, ele não dá exclusividade sobre o resultado, tá? O resultado seria o quê? Usinagem de uma peça. Mas ele me dá a usinagem do processo, o meio. Ele não me dá a exclusividade do fim. O fim é usinar a peça. O meio é como eu faço para usinar essa peça, tá? Então, isso que é a patente de processo. Patente de produto, essa sim é relativa a um objeto físico, tá?
produção do produto, chamada reinvenção por si, né, por si só, tá? Ela garante ao titular a exclusividade do mesmo, quer como ele seja produzido, né? Então aqui o cara inventou um objeto novo, tá? A gente tem aí, vira e mexe, mas os caras inventaram aqui potinho para guardar não sei o quê, coisinha para guardar não sei o quê. Esses dias minha sogra estava mostrando lá um, um negocinho lá que corta legume com um fio, sei lá. Então o cara inventou um objeto novo, tá? Aqui sim, objeto físico. Aqui não objeto do direito, mas aqui sim um produto físico, tá? Então inventou uma polia nova, uma correia nova. Esses dias eu estava lendo lá a especificação técnica, se eu não me engano, era do carro Up, que não sei por que apareceu lá no meu trabalho, o, onde eu atuo lá, a empresa ela fornece para quem vai fazer autopeças. Então, vira e mexe, a gente recebe algumas coisas de autopeças. Eu estava lendo, se eu não me engano, era uma correia do Up, ou uma polia do Up, uma correia do Up, algo assim, era, como é que era? Polia trioval, não sei o que, não sei o que. Tipo, isso aqui deve ser um troço muito maluco. Como é que tem uma polia trioval? Eu não fui atrás porque não era o interesse que eu estava tendo naquele momento, né? Mas sem dúvida aquele tipo de peça era algo diferente, né? Então uma polia trioval, certo? Não digo certamente, mas possivelmente é passível de ser patenteado e se a Volkswagen patentear aquilo, era algo que eu nunca tinha lido, nunca tinha visto e imagino que não seja algo tão corriqueiro assim na indústria de motores, tá? Então, uma patente de nova aplicação. Trata-se de uma tecnologia, aqui tem uns termos em português, tá? Português de Portugal, tá? Então, vocês desculpem aqui, ó. Trata-se, pois, de uma tecnologia. Então, se trata de uma tecnologia cuja novidade consiste na relação entre o meio e o resultado, ou seja, a função. Então, por exemplo, o uso de uma Saccharomyces cerevisiae, que isso aqui é uma enzima, tá? Saccharomyces cerevisiae é uma enzima que tem lá na fermentação do vinho, tá? Ou em outros processos de fermentação, para lixiviação de rochas, tá? Então, a reinvenção do uso só garante exclusividade para o novo emprego do meio dos produtos e não para os produtos. Então, lixiviação de rocha vai poder continuar acontecendo. Mas quem usar essa enzima, agora me pegaram aqui. Eu sou da indústria mão na graxa aí. Isso aqui não sou da parte biológica. Então, isso aqui não sei se é uma enzima ou uma bactéria. Enfim, mas esse negócio aqui pode ser usado em outras coisas, mas se tu fizer lixiviação de rocha com essa Saccharomyces cerevisiae, vai ter que pagar patente aqui para alguém. Vamos ver aqui, é o novo maré, a manutenção vai se tornar muito caro, professor. Senhor Valério, o senhor trabalha lá na minha empresa, em algum lugar, eu não sei? Foi exatamente o que a gente conversou lá, eu e os meus colegas de trabalho lá. A gente conversou sobre isso, que tudo bem, né? O Up vai ter lá um motor com abrindo um parênteses aqui, tá, pessoal? Vai ter um motorzinho lá com 3 cilindros só, né? Vai ter essa correia trioval, acho que é, e polia trioval, né? E nós estávamos falando, cara, isso aqui o cara vai amarrar o cara de um jeito, tudo bem. O carro é barato, tem uma potência razoável para o tamanho de motor e é econômico. Barato em termos, né? É para ser barato, mas enfim, é barato em termos. Uma potência razoável e uma economia de combustível. Mas e a manutenção disso, né? Então, o seu Valério aqui
colocou o que a gente estava conversando lá no dia. Ele colocou aqui que é o novo maré aqui, né? Então aí, vai que tem alguém que gosta de maré aí, né? Na turma, não vamos falar, né, Valério? Mas tem louco para tudo. Vai que o cara gosta de se incomodar bastante e tem uma coleção de maré. Tá, mas o que tu colocou, sim, concordo contigo e valeu pela contribuição. Foi exatamente o que a gente conversou aquele dia. Teve um outro colega meu até colocou isso. Bah, isso aí vai ser vai ser um problema isso aí, essa polia aí. Um colega meu colocou isso dessa maneira. Tá, pessoal? Então, quanto ao objeto, então o objeto é quanto ao, ao assunto em si, né? Pode ser de 3 tipos, vocês vão encontrar isso na literatura: patente de processo, patente de produto e patente de nova aplicação, ou patente quanto à finalidade, que é o que tem lá no INPI, tá? Então, para proteger níveis diferentes de atividade interativa, podem ser patentes de invenção ou modelos de utilidade, que é o que a gente viu, ou outras formas de reconhecimento de inovações maiores ou menores, tá? Então, uma patente de invenção, ela é dada a um novo produto, um novo processo de fabricação, deve apresentar um considerável avanço no seu setor tecnológico quando comparado ao que já existia, tá? Não poderá significar apenas o resultado trivial e evidente, ou seja, uma invenção tem que ser de fato uma invenção. Uma nova relação da causalidade não encontrava na natureza, mas a utilidade da invenção. Então, não pode ser uma invenção que tu não usa para nada, tá? E proteção ao efeito técnico por 20 anos, tá? Que é uma patente de invenção, ela é válida por 20 anos. Então, aqui o exemplo, tá? 1876, o Graham Bell inventa o telefone. Só que a Western Electric, em 1921, faz o telefone a disco, tá? Antes disso, confesso para vocês que eu não sei como que era a comunicação, como é que tu ligava um telefone com o outro. Não tive essa curiosidade aí, tá? Se alguém souber, pode colocar aí, tá? 1921. Então, o sistema discado, até hoje a gente diz, né? Disca para o fulano, né? E em 1964, descagem por tom, que é aquele barulhinho que a gente ouve até hoje, né? Ah, o 1 tem um determinado tom, o 2 tem um determinado tom, quando lá, digite 1 para tal coisa, digite o seu CPF, aí tu vai lá ver barulhos diferentes quando tu aperta em números diferentes. Isso é a descagem por tom, né? Ou a chamada por tom. Tá, pessoal? Deixa eu só copiar aqui o e-mail do colega, porque vai cair aqui, a gente tem mais 3 minutinhos, tá? E patentes quanto à finalidade, como a gente viu, podem ser modelos de utilidade, tá? Então, são objetos já conhecidos que apresentam modificações em sua forma, de tal maneira que desempenham melhor uma função a que se destinam, tá? Uma nova forma ou disposição envolvendo um ato inventivo que resulte na melhora funcional do objeto, tá? Então, aqui tem uma melhora funcional. Então, a gente já viu, né, que essas patentes quanto a modelo de utilidades têm o tempo de 15 anos, tá? Então, um exemplo, tesoura para canhoto, e um outro exemplo que eu trouxe aí, uma presilha para o chip do celular. Logo que o celular começou a ter os chips, eram só largados lá em cima, depois veio essa presilha, aqui um modelinho que levanta, tá? Tem uma literatura não tão atualizada. Hoje em dia, essa presilha já é fixa aqui também, né? Porque eu imagino que isso aqui deve ter começado a quebrar aqui, de tanto o fulano levantar e tirar isso aqui. Então, hoje, as casinhas de chip já é uma casinha fixa. Nem enxerga. Hoje em dia, a gente já nem enxerga mais, né? Bota lá dentro e fim, ou vem uma casinha para fora e fim, né? Mas logo no início não tinha essa presilha e a porcaria caía lá no meio da ligação. Tá, pessoal? Então, esses são os tipos de patente aí. Como a gente tem pouco mais de 1 minuto, eu vou encerrar aqui a primeira parte, tá?
fazer a conversão aqui dessa nossa aula em vídeo e em 10 minutinhos no máximo a gente está de volta aí, tá? Aguardo todos vocês. Valeu!